Olá, muito boa noite para você. Manutenção emergencial interrompe fornecimento de água em 14 bairros em Patos de Minas. Estelionatários fazem vítimas em Patos de Minas com o golpe do namoro. No NTV News desta quinta-feira, dia de finados, a gente mostra também. O desafio para os candidatos do Enem na prova de redação. Mais de 3.000 patenses estão inscritos para o exame. Milhares de pessoas visitam cemitérios em Patos de Minas no dia de finados. Terminal rodoviário de Patos de Minas registra boa movimentação no feriado. Moradores do distrito de Alagoas reclamam da falta de manutenção em estrada. Patos de Minas tem chuva com queda de granizo. Lei que impede guarda compartilhada em caso de violência já está em vigor. Os 78 anos do tiro de guerra em Patos de Minas. E a tendência de moda elegante sem ostentação no luxo silencioso. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Como todos os anos, com exceção do período da pandemia, as visitações aos cemitérios em Patos de Minas, no dia de finados, atraem um imenso número de pessoas em meio à lembrança daqueles entes queridos que já partiram. Um dia de comoção. Familiares e amigos daqueles que já se foram prestaram homenagens. O dia de hoje é pra gente estar lembrando, né, dos nossos parentes falecidos. Uma saudade que a gente sente, é um dia que a gente mata a saudade, um dia de tristeza também, que era importante a gente estar com todo mundo reunido. Todos nós temos o hábito de vir visitar os amigos, os pais e todos aqueles que já foram, que aguarda pela gente que um dia também estaremos juntos, se Deus quiser. A lembrar dos entes queridos, né, que a gente perdeu, que Deus dá um bom lugar para eles. Eu sei que não é um momento assim muito fácil na vida da gente, mas a gente entrega nas mãos de Deus, né, para ver o que Deus faz para poder abençoar a gente mais ainda, né. O importante é a gente estar aqui lembrando deles e nunca esquecer os familiares, né. E assim, a saudade é muita, né, porque se a gente pudesse voltar atrás e ver eles também. Milhares de pessoas visitaram o cemitério municipal e também o Parque da Esperança. Teve oração e flores. E muita emoção ao visitar os entes que já partiram. Tem meus pais, meu irmão, minha cunhada, meu sogro. Minha sogra. A gente reza sempre, né, pelas almas, que eles estejam em paz, né? E que um dia também a gente possa encontrá-los no reino de Deus. É uma data muito triste para mim, porque eu já perdi minha mãe, meu pai, e eu acho uma data muito triste, mas o fim da gente todo é esse, né? Grupos de igreja prestaram apoio aos que visitaram os cemitérios, com cartaz escrito: "Se você perde alguém que ama, abrace-me, o abraço cura". Nós estamos aqui com o objetivo de abençoar pessoas, né? Há mais ou menos aí uns 3 a 4 anos a gente vem nas portas do cemitério nesse feriado do dia 2 do finados, para que a gente possa levar o refrigério que a gente consegue receber somente através de Jesus, né? A paz que o mundo não consegue conhecer. E a gente vem proporcionar um pouquinho desse amor, um pouquinho dessa paz, né? E também com um belo café da manhã, pão de queijo, cafezinho, tudo de forma gratuita e voluntária para abençoar e amar essas pessoas que precisam. Nós acompanhamos também a movimentação do dia de finados no distrito de Alagoas. Um momento de lembrança e saudade. Saudades eternas. Essas podem ser as palavras para definir o dia para muitos que saíram de casa para visitar os túmulos de entes queridos no cemitério de Alagoas, como a Elmira Caixeta. Vim visitar meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos que já faleceram. Papai tem quanto tempo? Uns 20 anos, a mamãe também uns 18. Agora, eu tenho um irmão que tem 1 ano e o outro irmão já tem uns 3 anos, é o mais novo. É uma saudade que você tem, que você vem carregando ela, e parece que nesse dia de hoje, você vem e parece que você sente ali aquela presença deles mais perto da gente. Para o Hélio é um momento de orar e refletir. Aqui estão sepultados meus pais e meu irmão. Aí todo ano a gente vem cá como de costume, né? Fazer uma oração aqui
em consideração, né? Esse dia para nós são um privilégio a gente vir aqui visitar eles. Os visitantes foram recebidos com um café da manhã. Olha, desde ontem a gente começou a preparar, né? Lavamos aqui a casinha, hoje nós levantamos bem cedo, preparamos café, trouxe biscoito pro povo, leite, né? O momento também foi de oportunidade para a venda de flores. O dinheiro arrecadado será destinado à manutenção do cemitério. Sim, igual nós compramos essas florzinhas para estar vendendo, para estar ajudando, né? Aí quem não quiser também, quiser contribuir com alguma doação, a gente aceita a mesma coisa. Aqui, para a organização do cemitério, limpeza, né? A pintura, tudo. O cemitério que foi todo preparado para esse dia muito especial. Primeiramente, através de Deus, com a força de Deus, sem Deus nós não é nada, com o esforço do Júlio, que é o nosso presidente, eu como vice-presidente, então nós sentamos na mesa e pôs as coisas em dia. Falei, Júlio, vamos fazer assim, vamos. Para isso, nós contamos um pouco com a população, eu e ele, garrou até aqui na enxada, beleza, tá bonitinho o cemitério, e nós ficamos 2 dias aí até a noite, para isso... nós de coração e dedicou aos entes queridos das famílias que estão sepultadas aqui no nosso cemitério de Alagoas. Devido à superlotação, o cemitério está em processo para ser expandido. Ainda existe uma regularização de documento, beleza, pela prefeitura, o Ministério Público, para isso nós vamos correr atrás, vai dar certo se Deus quiser, porque a comunidade e região inteira precisa. Vem pessoas lá de Uberlândia, Patos de Minas, aqui próximo ao nosso distrito de Alagoas, ser sepultado aqui, praticamente de quê? De graça. Por que acumulou, encheu isso aqui, teve que abrir um novo cemitério? Foi essa a finalidade. O terminal rodoviário de Patos de Minas registrou boa movimentação com as saídas e chegadas deste feriado de finados. A rodoviária de Patos de Minas registra um grande número durante esse feriado. É muita gente que passa por Patos para chegar, tanto também para sair, para poder fazer visitas ou até mesmo a trabalho. Nós estamos indo para Uberaba, visitar a família, visitar meus pais, minha irmã e passear um pouco, né? É muito importante a gente visitar as pessoas que a gente ama, né? Enquanto é tempo. Bora passear. Eu vou para Araxá. Lá a gente faz um treinamento com jovens que prestam concurso para as Forças Armadas. Aí o pessoal que faz concurso para SpaceX, para AMAN, essas coisas. Aí eu vou para lá, faço o treinamento, depois volto para São Paulo, que eu sou de São Paulo. Veio de Alagoas para aqui para Minas Gerais. Aí de Minas Gerais, a gente está indo agora para Santa Catarina. Dentre os destinos mais procurados aqui na rodoviária de Patos de Minas estão quem vai viajar. Assim, na véspera do feriado estava Brasília e São Paulo, e no dia do feriado a procura aumentou pela cidade de Belo Horizonte e também pela cidade de São Paulo. É o pessoal procurando seus destinos para poder descansar. Muita gente que chega e muita gente que sai, né? Depois do intervalo aqui no News, mais de 3 mil patenses estão inscritos para as provas do Enem e o desafio para os candidatos do exame na prova de redação. Fala sobre educação, né? Os pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos que desejam ingressar na rede pública de ensino no próximo ano ou aqueles que precisam mudar de escola devem ficar muito atentos. Termina na próxima segunda-feira o Cadastro Escolar 2024 por meio do SUSEM. Para assegurar uma vaga, os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente pela internet por meio do cadastro, ou por meio do endereço cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Em Patos de Minas, são 3.413 inscritos. Coromandel, 554. Carmo do Paranaíba, 573. Uberlândia, 16.303. Patrocínio, 1.730. Araxá, 1.793 candidatos. Monte Carmelo tem 1.065. Não constam aplicações em Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Guimarães, Cruzeiro da Fortaleza e Lagamar. Bom, você viu aí que a gente falou foi dos números, né? Que no próximo domingo o Ministério da Educação aplicará as provas do Enem para mais de 3.900.000 pessoas em todo o país. Em Minas Gerais são mais, no estado de Minas, né? São mais de 350 mil. Em Patos de Minas são 7 os locais onde as provas serão aplicadas. O Colégio Leonardo da Vinci, na Escola Abner Afonso, Deiró Borges, Dona Guilmar de Melo, Professor Modesto, Zama Maciel e também na FPM. Agora, por falar no assunto, tirar nota 1000 na redação do Enem é novamente ou quase sempre um grande desafio.
Apenas 19 dos mais de 2 milhões de candidatos conseguiram tirar nota 1000 na redação do Enem de 2022. Foi o caso de Júlia Couto. Com certeza é uma honra, né? Um carinho da família, dos professores. É um sonho mesmo. A preparação é com bastante estudo para chegar no momento da prova e conseguir se sair bem. O principal da redação é você saber a estrutura e ter alguns repertórios que você vai construindo ao longo do ano, treinando, que aí você consegue se sair bem em qualquer que for o tema do ano. A ansiedade de saber o tema da redação acaba atrapalhando na realização da prova. É comum que caia eixos minoritários, eixos relacionados à saúde, à educação, a direitos humanos, à tecnologia. Então é a partir desse estudo mais genérico que o aluno consegue se preparar e reduzir a ansiedade na hora da prova. Uma dica importante para se chegar à nota máxima na redação é a observação do texto motivadores. O texto motivador está lá para direcionar o processo de escrita do aluno. Então, a partir do momento que ele lê o texto motivador, ele tem que identificar qual é o problema sobre o qual o INEP quer que ele escreva, e a partir dessa identificação, ele seleciona duas partes que vão constituir os argumentos do texto dele. E esses argumentos são construídos a partir das duas causas desse problema. E aí, o aluno vai identificar repertórios externos, como exemplos concretos e também fatos, né? Quando eu digo exemplos concretos, são os fatos que acontecem e que são noticiados pela mídia, mas também ele deve aproveitar todo o conhecimento adquirido ao longo da sua formação. Que conhecimento é esse? O que ele estuda em história, o que ele estuda em sociologia, principalmente essas matérias, mas também as artes, né? Para escrever uma redação autoral, criativa e que o leve até o 1000. Agora sim, a gente fala sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é cada vez mais comum. No Brasil, são milhões de pessoas que sofrem com o TDAH. Mas aí a gente vem com aquele questionamento. Como saber, né? Como eu e você vamos saber quais são os sinais que indicam a necessidade de tratamento? Embora existam controvérsias sobre a porcentagem, estima-se que o TDAH afete de 5 a 15% das pessoas e seja 2 vezes mais comum em meninos. Anteriormente, era chamado apenas de transtorno de déficit de atenção. No entanto, a hiperatividade, que é um fator muito presente nos afetados, é uma extensão física do transtorno. Esse transtorno que está sendo tão dito, né, tão falado agora assim, às vezes até erroneamente, é um transtorno psiquiátrico neurobiológico, ele é multifatorial, que envolve fatores genéticos, fatores ambientais, no qual a pessoa tem dificuldade em performar, a pessoa tem dificuldade de entregar nas suas ações diárias. Então ela vai ter dificuldade em itens como desatenção, que é um dos sintomas, né? Tanto é o nome transtorno do déficit da atenção ou hiperatividade, onde a pessoa ela é hiperativa não no sentido às vezes só de movimento, de bater pé, de bater mão, mas hiperativa mental. E então a pessoa pode ter os sintomas tanto isolados, um ou outro, ou só desatento, ou hiperativo, ou combinado. E impulsivo também, que a pessoa pode ter às vezes comportamentos muito rompante, que faz parte também aí da sintomatologia. Estudos revelam que o transtorno pode ser gerado de várias formas. Pode aparecer por fatores genéticos ou vir de fatores externos, como estilo de vida e ambiente familiar, e pode começar a se manifestar na primeira infância e permanecer por toda a vida adulta. Ciente que ela tem ali um diagnóstico, tem que ter todo um processo através de sintomas, né? A gente tem que ter uma avaliação clínica, predominantemente o médico avaliar, mas também mandar para um profissional fazer baterias de testes, que são testes neuropsicológicos que fecha o diagnóstico para nortear esse tratamento. Se a pessoa tem transtorno, né, o TDAH, ele tem que ter uma rotina bem organizada. Ciente que ele vai precisar de todos os dias os mesmos objetos, as mesmas ferramentas, organizar. Começa comportamental. Então, desde a organização de espaço visual, a prever situações onde ela pode perder coisas, tratamento com psicólogo, né, para poder entender o transtorno, saber onde que a prejudica, onde que está ali as deficiências dela, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem já políticas de proteção. No Brasil, a gente tem relatórios que respalda para ganhar até, às vezes, um tempo a mais em prova de vestibular. Então, não é simplesmente, eu sou o TDAH, né? Virou como se fosse uma coisa bem banal, assim, não é bem por aí.
Nos últimos tempos, tem havido uma certa romantização do TDAH por influência das redes sociais. Por um lado, a popularização gerou benefícios e um maior conhecimento das pessoas sobre o transtorno. Mas, por outro, tem sido bastante prejudicial, gerando uma onda de autodiagnósticos que podem prejudicar a nova geração. Não é bom romantizar, porque quem tem sabe o que sofre, que tem desconforto, prejuízo. Não, a gente não fala doença, né? A gente fala um transtorno e uma vez identificado e tratado, ela luta com as mesmas ferramentas de igual para igual em quem não tem. Porque o tratamento envolve, às vezes, medicamentos, né? E os medicamentos são drogas entorpecentes. Ele tem até um receituário próprio, separado, especial, amarelo, controlado, e pode gerar dependência, de repente, em pessoas que têm muita sensibilidade, que não tem, às vezes, o transtorno, usa para outras finalidades, para ficar mais acelerado, mais focado, para estudar, e às vezes vai sair do que é o eixo dela, o normal, para uma dependência orgânica, física de medicamento. A seguir, moradores do distrito de Alagoas reclamam da falta de manutenção em estrada e manutenção emergencial interrompe o fornecimento de água em 14 bairros de Patos de Minas. O abastecimento de água em pelo menos 14 bairros de Patos de Minas foi interrompido neste feriado. A informação foi confirmada pela Copasa. Os bairros afetados foram Centro, Cerrado, Copacabana, Coração Eucarístico, Jardim América, Lagoinha, Laranjeiras, Padre Eustáquio, Quebec, Recanto dos Pássaros, Residencial Sorriso, Santo Antônio, Sobradinho e Várzea. Aqueles que ainda recebiam água, era somente abrir a torneira que a tonalidade da água era essa. O jornalista Matheus Borges, repórter da NTV, teve acesso com exclusividade ao ofício da deputada Ludmila Falcão, encaminhado ao presidente da Copasa, Guilherme Augusto Duarte de Faria. No ofício, a parlamentar questiona os seguintes pontos: saber junto à companhia se a atual intervenção foi programada, a previsão completa de reabastecimento para os bairros afetados, qual o cronograma de manutenção para os próximos 30 dias e que seja realizado sempre aviso prévio de, no mínimo, 5 dias para eventuais novos desabastecimentos programados, para garantir a dignidade de nossos cidadãos. O grupo de jornalismo da NTV e Patos Já questionou a companhia referente à resposta ao ofício e fomos respondidos, abre aspas, a Copasa informa que recebeu a notificação enviada pela deputada estadual Ludmila Falcão e esclarece que a interrupção do abastecimento de água em Patos de Minas, nesta quinta-feira, se deu em razão da necessidade de uma manutenção emergencial para a correção de um vazamento de água. Fecha aspas. O presidente do Conselho Comunitário do Distrito de Alagoas reclamou nesta quinta-feira da falta de manutenção no trecho ainda não asfaltado da via que dá acesso à localidade. A estrada que liga Patos de Minas ao distrito de Alagoas foi alvo de reclamações de infraestrutura. Os primeiros 5 quilômetros foi realizado o trabalho de asfaltamento pela Prefeitura de Patos de Minas. A outra parte virou ponto de reclamação. A Prefeitura entregou a parte dela lá, né? Como vocês devem ter passado lá, visto lá. Beleza, mas e não fica por aí, né? Tem que fazer manutenção daquele trecho lá. O trecho nós dá acesso a Patos, né? 5 quilômetros e pouco, né? Então não tem como passar naquilo lá. Nós também cobrando, já cobrei desde lá, já tem 30 dias, questão daquela estrada lá, que o pessoal tá reclamando, não é só eu. Várias regiões estão reclamando aquele pedaço lá. Carro quebrando, buraco, um punhado de trem. Aí eu tenho que dar manutenção lá. Mesmo que fez o asfalto lá, mas tem que continuar dando manutenção na estrada até chegar a ração patense, porque a previsão deles começar o outro é em fevereiro. Mas, porém, nós precisamos da estrada, precisa passar. Com a chegada da chuva, a poeira ameniza, mas os buracos se tornam o principal problema neste momento. Tem buraco demais, que agora choveu, dá uma amenizada na poeira, né? Mas os buracos é o problema. Passou muito caminhão pesado lá com material para fazer o asfalto. Aí lá tá, como diz, não tem jeito de passar. Eu mesmo quebrei 2 eixos do carro, né? Assim, as rodas, tive que trocar os 4 pneus, desloquei outro pneu, vou ter que trocar de novo por causa daquele trecho lá. Aí eu falei, Marquinhos, tem que dar manutenção nessa estrada. Nós vem cobrando isso dele direto. Eu falei, não, nós vai dar manutenção, mas não dá manutenção. Aí é onde nós vai frisar de novo. Eu falei, enquanto nós tiver à frente aí, nossa função é cobrar. Um problema que
afeta a todos da comunidade com a falta de manutenção. Uns quebrando, né? Igual aqui na comunidade tem uns que faz transporte do pessoal para ir na cidade 3 vezes na semana. Não tem como rodar a semana inteira, porque quebra demais. Aí o pessoal cobra muito isso, é questão da estrada. O pessoal cobra mais estrada do que saúde, sendo sincero. O pedido é por mais atenção na manutenção da estrada. Pede aí para ele dar manutenção naquela estrada, colocar a patrola lá, dar uma manutenção lá até que saia o outro asfalto. Como diz, não é sendo chato, mas a obrigação dele é, como diz, dar manutenção na estrada. Igual ele deu manutenção nas outras, então ele dá naquela lá também e deixa ela condição de tráfego, né? Porque tem uns que correm ali, aluno, veículo de saúde, então é muita coisa. A prefeitura ainda não se manifestou sobre esta reclamação. No bairro Jardim Esperança, uma moradora aguarda pela solução de um problema que vem causando preocupação constante. Ela teme que os ventos fortes desse período chuvoso provoquem quedas de árvores em sua residência. Palmeiras que vocês estão vendo, essa palmeiras vem causando transtorno aqui no bairro Jardim Esperança, aqui na rua Xingu, do bairro Jardim Esperança. E esse transtorno não vem de dias, não, nem meses. Esse transtorno vem de anos. Isso mesmo. A gente vai conversar com a dona Terezinha Fernandes, que mora aqui há mais de 28 anos, né, dona Terezinha? Isso. Há mais de 2 anos que essas palmeiras vêm trazendo esse problema para vocês. Mais de 2 anos que eu já pedi para poder cortar eles aqui. Eles estão me enrolando, eu ligo lá, eles falam que depois eles vêm e tiram aqui, mas não vêm tirar. E eu fico com medo, porque se cair um trem desse aqui, cair na minha rede aqui, vai prejudicar nós, todo mundo aqui, ó. E já caiu outras antes, caiu né? Já caiu duas. E pode olhar que tá no peão o pé deles aqui, ó. Tá arriscado dar um vento e cair em cima dos trem nossos aqui, ó. E é o perigo, né? Já caiu 2. Olha, a gente tem, como diz o caso, se cair em cima da casa da gente aqui, o que faz? Mata em tudo aqui, ué. Começa a chover, venta forte, vocês ficam com medo. Eu já não até pular o muro pra lá, que eu tenho medo, que é perigoso. E a senhora já, nesse meio tempo, já pediu o corpo de bombeiros, prefeitura? Ele já veio aqui, já tomou café comigo, comeu pão de queijo aqui comigo, já pedi na prefeitura e nada. Eles vêm, fazem o trabalho, falam que vai resolver, mas... E fica do mesmo jeito. Não tem retorno, não tem nada não. Sem o retorno, igual a senhora falou, né? Qualquer sinalzinho de chuva e vento, fica com medo. Eu já tô com vontade até de sumir, de medo, de chuva. E o vento, tem chega de fazer barulho, porque vai cair tudo. É mesmo, verdade. Porque a senhora quer uma solução que há muito tempo a senhora procura. Eu quero uma solução, quero ver se tira esses trem que tá perigoso aqui, porque não pode deixar, uai. A gente tem a vida da gente, uai. Tem vida, tem criança aqui, ó. Não pode. Tá aí então, dona Terezinha falando, né, essa reclamação aqui, ela até, mostra aqui pra mim, por favor, ela até colocou um banquinho aqui, quando a gente chegou, que ela até usou pra nós a seguinte frase: vou esperar sentada. Porque senão o pé cansa. Como é que é, dona Terezinha? Eu já liguei lá e falaram, não, tal dia nós vai lá pra poder cortar. E eu falei, então tá, mas eu vou esperar sentada, porque senão eu canso. Quem em pé eu canso. Quem não vem... Reclamação da dona Terezinha aqui do bairro Jardim Esperança. Há anos na esperança da solução dessas palmeiras aqui. A Prefeitura de Patos de Minas ainda não respondeu aos nossos questionamentos relacionados a esse pedido de providências desta moradora. Após uma manhã com calor intenso, choveu na tarde de hoje em Patos de Minas. Em alguns locais ocorreu queda rápida de granizo. A chuva que atingiu a tarde de hoje em Patos de Minas, a nossa equipe estava na rua e fez alguns registros. Na região do Caiçaras, foi feito um registro ali que começou com pequenas pedras a cair, um pouco de granizo junto com o vento e a chuva forte. Também foi registrado ali na rua São Geraldo, próximo ao bairro Cerrado, um volume de água devido à chuva que foi rápida, mas bastante intensa em Patos de Minas. A precipitação de chuva em Patos de Minas era de 10 milímetros e veio acompanhada com fortes ventos e muitos raios também. Olha, de acordo com o IMET, a previsão é de que o volume de chuva em Patos de Minas nesta quinta-feira chegue a mais de 37 milímetros. A previsão da meteorologia para o mês de novembro é de equilíbrio nas ocorrências de chuva e calor no Alto Paranaíba e Noroeste. Agora a gente mostra, então, fala do tempo aqui no NTV News para você.
Faltando pouco mais de 50 dias para o verão, mas ainda meio à primavera, para novembro, um mês de inconstância climatológica. O mês de novembro normalmente já é um mês de plena estação das águas, né, das chuvas. O que nós podemos observar que esse ano a previsão de chuva para esse mês é meio inconstante, algo que a gente já viu anteriormente, e não é bom a gente poder determinar com exatidão a quantidade de chuva, porque o que nós estamos observando são instabilidades formadas na nossa região, mas não de forma geral, e sim de forma pontual. Lembramos que quando nós temos aí a influência do El Niño, nós temos exatamente essas questões de muita chuva na região sul e pouca chuva na região norte, e nós aqui no meio sofrendo influência desse fenômeno aí. Para os próximos 15 dias, a previsão é de chuva. Para esses 15 dias nós devemos ter algumas chuvas ainda bem expressivas, mas não o tempo todo. E já para mais no final do mês, um período de escassez de chuva, o que é preocupante, visto que as lavouras estão muito pequenas, com seu sistema radicular muito superficial ainda. Bom, a questão da temperatura. A temperatura, nós vamos ter sempre temperaturas altas no momento em que nós não temos formação de chuva, porque nós temos uma intensidade de radiação muito forte sobre a nossa região. Ok? Vamos ficar de olho então nessas questões atmosféricas, porque nós cremos que o mês de novembro é que estabiliza a questão das chuvas. Daqui a pouco a gente fala dos 78 anos do tiro de guerra em Patos de Minas e a tendência de modo elegante e sem ostentação no luxo silencioso. O tiro de guerra de Patos de Minas realizou solenidade para comemorar os 78 anos do órgão. 78 anos do tiro de guerra de Patos de Minas. E para celebrar, o TG realizou uma celebração que participaram 131 atiradores que realizaram juramento à bandeira. A quadra do tiro de guerra esteve lotada, com a presença dos familiares dos atiradores. A gente aproveitou essa formatura para realizar o juramento à bandeira dos atiradores. Hoje, 131 atiradores fizeram o compromisso à bandeira nacional e também fizemos uma premiação aqui de amigos do tiro de guerra, pessoas ilustres que colaboraram de alguma forma para as nossas atividades, e também homenageamos antigos chefes de instrução que passaram aqui nos anos anteriores. Participaram do evento autoridades do setor de segurança pública e também representantes do Executivo de Patos de Minas. Eu costumo dizer que o tiro de guerra ele tem a sua peculiaridade no que se diz respeito à diferença que ele faz na vida dos jovens, né? A gente percebe que muitas famílias depositam uma grande esperança na prestação do serviço militar. E é uma grande possibilidade dos jovens que são ingressados aqui para prestar o serviço militar terem um futuro brilhante, né, de carreira aí no Exército. E isso fomenta mais ainda as esperanças dessas famílias no que se diz respeito ao cumprimento mesmo da missão que o Exército, assim como a Polícia Militar, o Exército, né, a Aeronáutica, enfim, tem, que é de servir a população. O tiro de guerra presta um serviço essencial para a nossa comunidade. É realmente um braço forte, uma mão amiga, está aí para apoiar todas as campanhas, sejam municipais, sejam estaduais, eles estão sempre envolvidos, e parabéns ao tiro de guerra. O tiro de guerra foi criado com o intuito de formar soldados para irem à guerra, porém não foi necessário. Atualmente o TG segue participando de ações sociais no município. O TG ele começou na década de 40, né? Então foi em 1945, né, durante a Segunda Guerra Mundial. No início, a intenção de um tiro de guerra seria capacitar os cidadãos brasileiros para uma possível inserção na guerra, caso fosse necessário. Mas como, graças a Deus, não houve essa necessidade, né, o grupamento que se destacou daqui do Brasil lá para a Itália conseguiu lograr êxito, então as atividades permaneceram durante os anos. Hoje, o tiro de guerra ele trabalha como um serviço militar obrigatório, permitindo que os jovens cidadãos do sexo masculino que completa 18 anos, ele cumpra o serviço militar. E a gente sempre está presente em
todas as atividades de vulto que tem na cidade e apoiando sempre a sociedade. Então já participamos de calamidades públicas, né? Fazemos regularmente campanhas de alimento, a solidariedade, participamos até dos desfiles cívicos, militares, né? No aniversário da cidade, até a distribuição do bolo a gente distribui para a população. As produções de moda têm aderido cada vez mais ao luxo silencioso. Ludmila Bahia falou sobre isso no programa Feminino, Espaço Feminino, desta quarta-feira. São tendências elegantes e sofisticadas, porém nada de ostentação. O luxo silencioso veio ainda mais forte nas apostas fashionistas. Uma moda que abandona ostentação e exagero, porém sofisticada e elegante. É aquele velho provérbio do menos é mais. São roupas mais secas, roupas mais clássicas, mais claras. A gente fala que é o estilo de roupa que o rico usa, né? Que não tem muita marca aparente. O linho é o tecido principal desse luxo silencioso. E as cores são esses tons terrosos, o bege, o off, o caramelo, o branco, que dá toda essa proposta. Os sapatos, agora vem muito as sandálias, né? Lógico, o verão é bem mais usado as sandálias, mas esses sapatos também, estilo assim, boneca, esses estilos mais arrojados também vêm com força total. Por quê? Porque as roupas de linho combinam bem com esse estilo de sapato mais fechado na frente. Nas produções de cabelo e maquiagem também nada de exageros. A aposta é por mais naturalidade. Peles com mais transparência, luminosidade, principalmente o aumento do cuidado com a pele devido à questão do calor, protetor solar, os sérums para poder revitalizar essa pele. Então essa proposta de pele com suavidade, luminosidade equilibrada, não muito alta como os iluminadores que usavam um tempo atrás, e a diminuição dos contornos, substituindo também blushes por tendências mais cremosas, sombras mais cremosas, um pouco do metalizado, delineados mais suaves, com efeito gatinho. Todas essas são tendências e propostas que a gente pode trabalhar para essa maquiagem combinar todo com esse efeito luxuoso das roupas no momento. Preso ou solto, sempre propostas que trazem mais naturalidade, suavidade, linhas mais finas, os rabos de cavalo divididos ao meio, rabos de cavalo mais baixo, evitando aquela postura muito alta, né, de cabelos que são mais arrojados. A não ser um coque com efeito mais podrinho, com certeza é uma tendência. Apesar da tendência do menos é mais, isso não significa preços mais acessíveis. Os detalhes invisíveis, como corte e acabamento impecáveis e qualidade do tecido, adicionam valor e também custo final da peça. A moda minimalista ainda contrasta com detalhes chamativos, como laços e flores grandes. A gente mistura com os acessórios no dourado, as flores, né? Os cortes também estão bem assimétricos, muita roupa nula manca, muita roupa com um corte mais assim, acentuado, mais assimétrico, vamos assim dizer. Olha só, para ver todo o programa Espaço Feminino, que falou sobre essas tendências e muitas dicas, é só acessar o site ntv.tv.br ou no canal da NTV no YouTube, o @NTVPDM. Em instantes, estelionatários fazem vítimas em Patos de Minas com o golpe do namoro e lei impede guarda compartilhada. Aquela lei que impede a guarda compartilhada em caso de violência já está em vigor. Uma garotinha com apenas 10 anos de idade foi diagnosticada com leucemia e está precisando de ajuda com doações de medula óssea. Clara, bom tempo, uma vida longa pela frente e cheia de sonhos. Clara é uma criança muito alegre, muito determinada, muito inteligente. Ela tem 10 anos. Há um mês, a vida dela e da família mudou. Clara foi diagnosticada com leucemia. Com a graça de Deus, a gente foi muito abençoado que rápido a gente conseguiu o tratamento para ela em Barretos.
anos e ela foi para Barretos e começou já o tratamento, fez um ciclo de químio e depois do ciclo de químio foi feito alguns exames e foi determinado pelos médicos que seria necessária a doação de receber uma medula óssea. Clara, de 10 anos, vem encarando o problema de saúde com muita determinação. Ela é uma criança muito determinada, muito confiante, então assim, ela não se abate em relação ao tratamento, né? Tem algumas coisas de criança, de ficar triste, de que ela perdeu peso, né? Que com consequência do tratamento perde um pouco do apetite, mas uma criança muito determinada, muito confiante de que vai dar tudo certo e que ela vai voltar bem de lá. A quem se interessar em ajudar a Clara, saiba que poderá beneficiar também muito mais pessoas. Todas as pessoas entre 18 e 35 anos que seja saudável pode ser doador de medula óssea. Basta seguir até o hemocentro de qualquer cidade e solicitar o cadastro. Vai ser feito um exame com 5 ml de sangue e através desse exame vai ser descoberto o tipo de medula da pessoa que vai ser cadastrado no Banco de Medula Óssea Nacional. Então, é uma campanha que a gente está fazendo para Clarinha, mas que pode beneficiar muitas outras pessoas que estejam necessitando. A definição para o momento vivido é empatia para poder salvar uma vida. Nós, como seres humanos, nós precisamos dessa empatia, né? De poder colaborar e contribuir e salvar uma vida, né? Eu acho que a consciência que a gente tem que ter é essa, de que nós podemos salvar uma vida, né? Independente de que seja a Clarinha ou qualquer uma outra pessoa, a intenção é essa, que a gente tenha empatia de poder colaborar com a vida de outra pessoa. A lei que impede a guarda compartilhada em casos de risco de violência doméstica já está em vigor. A norma foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última terça-feira. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional e modifica artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil que tratam dos modelos possíveis de guarda na proteção dos filhos. A guarda compartilhada, ela era a regra e continua sendo a regra no que diz respeito à guarda dos filhos menores, né? Então é o seguinte, não havendo acordo entre as partes, entre o pai e a mãe, e os dois estando aptos para exercer a guarda, o juiz vai aplicar a guarda compartilhada, desde que um deles fale, olha, não posso exercer a guarda, ou não quero exercer, aí obviamente vai ficar para um dos genitores. Entretanto, se houver o risco de violência doméstica familiar, e obviamente isso é um fator de manutenção daquela violência, é um marcador de violência, porque aquelas relações familiares, aquelas decisões sobre a vida do filho, né, que são próprias da guarda compartilhada, elas podem ser usadas para dar uma sequência numa violência que já existe ou que pode existir, aí o juiz não pode aplicar a guarda compartilhada, porque ele tem que observar essas questões e principalmente ele tem que aplicar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e essa alteração legislativa vem e muito para facilitar essa aplicação. Estudos realizados pelo Núcleo Ciência pela Infância, divulgado há alguns anos atrás, mostram que o ambiente familiar é onde esse tipo de crime mais ocorre. Só no primeiro semestre de 2021, o Disque 100 computou 50.098 denúncias de violência contra criança e adolescente, das quais 81% ocorreram no ambiente familiar. Do ponto de vista da mulher e da criança, eu só vejo benefícios, porque é um fato, a violência doméstica, ainda que não praticada diretamente contra as crianças, contra os filhos menores, ainda que praticada contra a mãe, só contra a mãe, ela repercute na criação, né? Um homem que agride a mãe, ele não está apto para compartilhar decisões sobre a vida daquelas crianças com a pessoa contra a qual ele pratica violência, né? Como eu disse, essa guarda compartilhada, numa situação dessa, pode ser usada assim como marcador de violência e para dar continuidade a uma tortura, tortura, quando eu falo, a uma sequência de violência que aquela mulher sofreu no divórcio ou continuaria sofrer após o divórcio.
Após a publicação, a lei já está em vigor e busca ser uma grande aliada para garantir a proteção de todos aqueles que, de alguma forma, sofrem violência. Se a inicial não foi instruída, inclusive com os fatos, relatando a existência da violência, antes de iniciar a audiência de conciliação, o juiz ele tem que necessariamente perguntar às partes e ao MP se há o risco de violência. Entenda que essa palavra ela é muito importante, tem que ser considerada, tá? Porque às vezes você não tem um boletim de ocorrência ainda, às vezes você não tem uma medida protetiva em favor daquela mulher. Mas se existe o risco, e obviamente o juiz vai abrir um prazo de 5 dias para que sejam especificadas provas, para que sejam juntadas indícios, pelo menos, daquela violência, e aí sim ele não pode, considerando aquele risco, aplicar a guarda compartilhada. A alteração legislativa, nova lei no caso, ela não impede o exercício da paternidade. A convivência do pai com os filhos continua sendo um direito do pai e um direito dos filhos, tá? O que restringe ou que impossibilita é a guarda compartilhada, porque guarda compartilhada pressupõe compartilhamento de decisões e é muito complicado para a mulher, em situação de violência, ter que decidir a vida dos filhos com seu agressor, com aquele homem que, de uma forma frequente ou de uma forma até mesmo utilizando-se do processo para isso, pratica violência contra ela. Pois é, e tristemente, casos de violência cada vez mais presentes nesses lares aí, o que acende ainda mais a importância de uma lei que preserve, né? Você sabe o que é o golpe do namoro? Pois é, a prática criminosa tem sido cada vez mais comum. Em Patos de Minas, esta modalidade de estelionato virtual já fez várias vítimas. Você já ouviu falar em estelionato sentimental? Não. O estelionato sentimental também é conhecido como golpe do amor ou golpe do namoro. Uma pessoa é enganada emocionalmente por alguém que finge estar interessado por ela. Porém, tudo não se passa de golpe. E o que o criminoso quer mesmo é dinheiro. Ele acontece quando a vítima está vulnerável. Então a vítima está tentando um namoro, está com vontade de ter um namoro, deseja se relacionar com alguém, e aí o criminoso já aproveita daquela situação, daquela vulnerabilidade e aplica o golpe. Como seria esse golpe? Dinheiro, empréstimo de dinheiro, compras de carros, compras de imóveis em nome, aproveitando da vítima, daquela fragilidade amorosa naquele momento. Por enquanto, ainda não existe uma lei para o estelionato sentimental. Mas o criminoso pode ser indiciado por outro crime. Hoje, no nosso Código Penal, ele não tem previsão legal. Tem até um projeto de lei de um deputado que vai colocá-lo como um crime. Porém, já tem entendimentos de juízes, que são entendimentos jurisprudenciais de delegados, que ele incorre, sim, no artigo 171 do nosso Código Penal. A criação e aprovação da lei para o crime de estelionato sentimental é uma necessidade urgente, como diz a entrevistada. É um golpe, né? Então, todo golpe tem que ter uma lei para acabar com isso, porque cada vez mais está surgindo mais coisas na internet que a gente não vai chegar ao ponto de não conseguir mais conversar no celular, de saber com quem que você está conversando. Em Patos de Minas, na semana passada, uma mulher caiu no golpe. Ela entregou 50 mil reais ao criminoso. Vocês nem imaginam o tanto de caso que nós pegamos nesse sentido. Recentemente nós pegamos aqui já, semana passada, onde uma mulher que gastou 50 mil reais, acreditando que o amor da vida dela vinha dos Estados Unidos. O que foi o caso? Ele falou que era um combatente americano que ficou preso no consulado brasileiro e precisava de dinheiro para sair do consulado. E ela acreditando, ele mandando mensagens. Quando chegou o caso aqui, a gente foi verificar. A primeira coisa que eu verifiquei que achei estranho, como um combatente militar americano, nem falar inglês não estava falando português, e um português muito raso. Então, infelizmente, as pessoas, pela fragilidade, se deixam cair num golpe tão frágil de constatar e de não deixar acontecer. O crime pode acontecer presencialmente, mas o uso da internet facilita ainda mais os atos criminosos. Por isso,
O advogado alerta. Se pedir dinheiro, se começar a extorquir, se começar a falar que teve casos também que, não, aqui da delegacia, manda dinheiro, não aceito isso. Então, quem ama não é só prevendo, não é só querendo dinheiro. Quem ama vai dar um amor verdadeiro e não dinheiro. Então, a partir do momento que começa a entrar tipos de negócio, a pessoa já tem que ficar com cautela e ver se realmente é aquilo. O TV News termina com essa e volta amanhã. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma excelente noite e até lá.